Eu Sou o Homem de Ferro foi improvisado por Robert Downey Jr. O produtor Kevin Feige aprovou usá-lo na versão final cinematográfica e acredita isso à sua decisão de eliminar em grande parte as identidades secretas no universo cinematográfico Marvel. Apenas o Homem-Aranha esconde sua identidade, enquanto o alter ego de Thor, Donald Blake, também não é usado. O roteiro não estava totalmente finalizado quando as filmagens começaram, já que os cineastas estavam mais focados na história e na ação, então o diálogo foi quase sempre improvisado durante as filmagens. O diretor Jon Favreau reconheceu que isso fez o filme parecer mais natural. Algumas cenas foram filmadas com 2 câmeras, para captar falas improvisadas no local. Robert Downey Jr. pedia muitas tomadas de uma cena, pois queria tentar algo novo. Gwyneth Paltrow, por outro lado, teve dificuldade em tentar igualar Downey com uma fala adequada, pois ela nunca sabia o que ele diria. É melhor ser temido ou ser respeitado? Eu digo, é pedir muito querer os dois? Eu humildemente apresento o Jericó. O diretor Jon Favreau queria Robert Downey Jr. porque achava que o passado de Robert era adequado para o papel. Ele comentou: os melhores e piores momentos da vida de Robert estiveram sob os olhos da sociedade. Ele teve que encontrar um equilíbrio interior para superar obstáculos que iam muito além de sua carreira. Esse é Tony Stark. Robert traz uma profundidade que vai além de uma história em quadrinhos. Personagem tendo problemas no ensino médio ou não consegue conquistar a garota. Favreau também sentiu que Downey poderia fazer de Stark um idiota simpático, mas também retratar uma jornada emocional autêntica quando conquistasse o público. O agente Phil Coulson, interpretado por Clark Gregg, era originalmente uma parte muito menor. Na verdade, o personagem inicialmente era chamado apenas de Agente, mas à medida que as filmagens avançavam e a química de Gregg com todos os outros membros de elenco se tornou aparente, eles adicionaram mais e mais cenas. O agente Coulson apareceria em Homem de Ferro 2, Thor, Os Vingadores, Capitã Marvel e estrelaria a série spin-off Agentes da S.H.I.E.L.D. da Marvel. Para evitar spoilers sobre a coletiva de imprensa final, os figurantes foram informados de que se tratava de uma sequência de sonho. Paul Bettany nunca viu o filme e não estava familiarizado com o enredo. Ele disse que Jarvis era o trabalho mais fácil de todos, e era quase como um roubo, já que ele trabalhava apenas 2 horas, recebia muito dinheiro e depois saía de férias com sua esposa, Jennifer Connelly, que mais tarde daria voz à inteligência artificial em Homem-Aranha, De Volta ao Lar, 2017. Seu papel seria, no entanto, ampliado consideravelmente nos filmes posteriores da Marvel, e exigiria até mesmo sua presença física a partir de Vingadores Era de Ultron, em 2015. Jeff Bridges disse que se sentiu muito incomodado por não ter roteiro ou ensaios, já que normalmente ele está muito preparado e conhece suas falas palavra por palavra. Perceber que era como se ele estivesse em um filme estudantil de $200 milhões tirou a pressão dele e tornou tudo divertido. Olhos vermelhos, chorou pelo sumiço do chefe? São lágrimas de alegria. Odeio procurar emprego. As férias acabaram. Este é o primeiro filme autofinanciado da Marvel Studios. Em entrevista à revista britânica Empire Magazine, Robert Downey Jr. agradeceu ao Burger King por ajudá-lo a se recuperar em 2003, com um carro cheio de drogas. Ele comeu um hambúrguer tão nojento que o fez repensar sua vida e jogar as drogas no oceano. Ele repete isso, com sua sessão improvisada com a imprensa, ao retornar de um cativeiro. O Burger King também promoveu o filme com brinquedos baseados neste filme, assim como na sequência. O Roadster no qual Tony Stark estava trabalhando é propriedade da direção de Jon Favreau. O carro é um Ford modelo B 1932. Aproximadamente 450 peças separadas compõem o traje do Homem de Ferro. Jon Favreau comemorou a conquista de ser o diretor fazendo dieta e perdendo 30 quilos. Segundo Paul Bettany, ele não sabia em qual filme estava trabalhando. Ele apenas fez o trabalho como um favor a Jon Favreau, com quem trabalhou em Wimbledon Jogo do Amor, 2004. Para se preparar para seu papel como Homem de Ferro, Robert Downey Jr. passou 5 dias por semana treinando com pesos e praticando artes marciais para entrar em forma. Segundo Jon Favreau, ao fazer este filme, houve muita pressão para que ele tivesse sucesso.
Isso se deveu principalmente ao fato de a Marvel usar seus personagens como garantia quando receberam um contrato de 7 anos de $525 milhões, chamado de empréstimo sem recurso, permitindo-lhes fazer filmes originais com base em suas propriedades. A Marvel queria ter controle criativo total sobre seus personagens, construir uma biblioteca de filmes e maior potencial de lucro do que os acordos que firmaram com outros estúdios que detinham os direitos cinematográficos de seus personagens. A Marvel também mudou seu nome para Marvel Entertainment Incorporated, para estabelecer presença em Hollywood. Se o filme não tivesse sucesso, a Marvel teria perdido os direitos de propriedade intelectual de sua biblioteca. No entanto, a aposta valeu a pena, já que o sucesso de bilheteria do Homem de Ferro permitiu a Marvel lançar um universo cinematográfico Marvel, o MCU, inteiro que consiste em filmes e séries interconectados. Uau! Tente me acompanhar. O sistema de computador de Tony Stark é chamado Jarvis, abreviação de Just Very Intelligent System. Esta é uma homenagem a Edwin Jarvis, mordomo de Howard Stark. Ele foi mudado para uma inteligência artificial para evitar comparações com o mordomo de Bruce Wayne, o Alfred. Na história em quadrinhos limitada a Iron Man 2, Public Identity, a história em quadrinhos prequela de Homem de Ferro 2, em 2010, é revelado que Tony deu o nome dele ao sistema de computador após sua morte, já que Jarvis foi responsável por criar Tony após a morte de seus pais. James D'Arcy interpretaria uma versão mais jovem de Edwin Jarvis para Agente Carter da Marvel, em 2015, e mais tarde faria sua estreia oficial no cinema do MCU em Vingadores, Ultimato, em 2019. Stan Lee, o criador do Homem de Ferro, originalmente baseou Tony Stark em Howard Hughes, que ele considerava um homem mais colorido do nosso tempo, um inventor, um aventureiro, um multimilionário, um mulherengo e, finalmente, um maluco. Descreveu ainda sua interpretação de Stark como um desafio de transformar um idiota rico institucional, fabricante de armas, bebedor e mulherengo em um personagem simpático e um herói. O que está acontecendo aqui? Cá entre nós já me pegou fazendo coisas piores. Para os 3 primeiros filmes do Homem de Ferro, o diretor Jon Favreau pensou em fazer o Monge de Ferro principal vilão no segundo filme. Shane seria amigo e confidente de Stark no primeiro filme, mas depois se tornaria seu inimigo no segundo. No entanto, Favreau estava preocupado em como lidar com o Mandarim, que seria o vilão no primeiro longa, então decidiu retrabalhar o personagem para uma presença nos bastidores e fazer do Monge de Ferro o primeiro vilão. Para se preparar para seu papel como Obadiah Stane, Jeff Bridges leu algumas das histórias em quadrinhos do Homem de Ferro que apresentavam Stane. Ele também deixou crescer a barba e raspou a cabeça, o que ele disse ser algo que sempre quis fazer. Por volta dos 58 minutos, Obadiah Stane toca ao piano uma peça musical escrita pelo compositor do século XVIII Antonio Salieri. Salieri é mais conhecido como rival ciumento de Wolfgang Amadeus Mozart, e teria assassinado Mozart, embora registros históricos comprovem que, pelo contrário, ambos colaboraram e promoveram o trabalho um com o outro em diversas ocasiões. Isso serve como um paralelo apropriado do relacionamento de Stark e Stane no filme. A faixa tema Homem de Ferro pode ser ouvida no filme em diversas ocasiões, no cassino, no quarto de Stark como toque de celular de Rod. 400 figurantes deveriam ser filmados na coletiva de imprensa de Tony Stark, mas Robert Downey Jr. sugeriu que eles deveriam se sentar, pois seria mais realista e confortável. Este é o último filme que o especialista em efeitos especiais Stan Winston completou antes de sua morte. Por volta de 1h25, quando Pepper descobre Tony removendo a armadura danificada do Homem de Ferro, o escudo de Capitão América pode ser visto em uma bancada. Essa mesma cena foi mostrada em vários trailers, mas a imagem do escudo foi editada. Homem de Ferro 2 e Capitão América, o primeiro Vingador, revelariam mais tarde que Howard Stark, pai de Tony, foi o responsável pela criação do escudo do Capitão América, e o da casa de Tony é um dos primeiros protótipos.